A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo e os cristãos acreditam de todo o coração que contém as palavras de Deus para nós. Embora tenha sido escrita por diferentes autores, em diferentes épocas, com diferentes conhecimentos e cultura, acreditamos que todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever nas suas próprias palavras a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus afirma no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos dias de Lutero, acreditava-se que a autoridade divina era dividida em três partes: na tradição, no magistério e nas escrituras. E contra isso é que um dos principais brados de Martinho Lutero se fez: sola escritura, ou somente as escrituras é que são a autoridade de Deus na terra, e ela contém tudo que o ser humano necessita saber com relação à sua salvação e o seu viver. Sola a Escritura ou somente as Escrituras? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva que começa agora. Bem-vindos ao programa Vida Mais Viva. É uma alegria imensa estar aí com você. Não sei de onde você está nos assistindo, se você está de repente na quarta-feira, no meio da sua manhã, na sexta-feira se preparando para o sábado, ou se é no domingo você está com a sua família almoçando, ou se em nenhum desses horários você está nos assistindo pela internet. De qualquer maneira, é sempre uma alegria estar com você. A gente prepara esse programa com muito carinho, de coração, desejando que a sua vida e a da sua família sejam abençoadas. E por isso é que eu desejo falar com vocês e que vocês falem conosco. Como é que você que está nos assistindo pode conversar com a gente do programa Vida Mais Viva? Você pode acessar nossas redes sociais. Estamos lá no YouTube, no Facebook, e também nós temos lá um blog na TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. Queremos ouvir a sua opinião, a sua sugestão, um pedido de oração. Esperamos por você lá também. Você viu a gente falando na abertura sobre a Bíblia como sendo o livro mais vendido do mundo. Mas será que você sabe tudo que está ali? É o mais vendido, mas não necessariamente é o mais lido. Antes da gente mergulhar nesse assunto sobre os 500 anos da Reforma e o protesto falando sobre a Bíblia, nós vamos deixar a oportunidade dos nossos amigos que sempre estão aqui com a gente, Pastor Chagor e Professor Muniz, de dar o seu cumprimento a você, nosso telespectador. Muito bom estarmos aqui. Hoje vamos falar sobre as Escrituras Sagradas, a preciosidade desta palavra. E espero que este programa seja uma bênção na sua vida. Amém. Pois é, que bênção, né? Termos a Bíblia hoje à nossa disposição. Você pode ter a Bíblia em muitas versões e encontrá-la em praticamente todas as livrarias, até banca de jornal tem Bíblia para todo lado, né? Vamos então destacar a importância do livro de Deus hoje. Amém. Eu queria que vocês começassem a nossa conversa de hoje falando sobre o porquê que essa questão da Bíblia precisou ser um protesto. Por que Martinho Lutero precisou ter um brado dizendo que só a Escritura, que somente as Escrituras, né? O que quer dizer esse brado? Contextualizem para mim o porquê da necessidade desse protesto de Lutero. Primeiro, a igreja da pré-reforma, ela tinha como a Bíblia como uma fonte de fé e uma autoridade religiosa. Só que se acreditavam que poderiam achar outras partes desta vontade de Deus fora das Escrituras. Então, a vontade de Deus, a palavra de Deus não somente estava nas Escrituras, mas na versão papal, por exemplo, no sacerdócio, nas tradições da igreja. E Martinho Lutero, ele surge e diz, não, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Esses solas, esses somente, eles não surgiram assim, né? Foi tudo resultado de muita observação de necessidades espirituais daquele momento. E se surgiu a necessidade de focalizar somente a Escritura como regra de fé e prática da vida cristã, é porque a tradição, mais especificamente esse lado da magistratura estava
esse lado do magistério, melhor, é. estava substituindo as escrituras, né? Aquilo, todas as escritas, todas as propostas, toda a linha filosófica, eles estavam passando a ter importância maior, tanto que a Bíblia estava acorrentada, né? Sim. Chegou um ponto em que ela realmente ficou esquecida. Tradição era o que se impunha, o magistério tinha a palavra máxima. Mas nos dias de Lutero, era permitido às pessoas estudar a Bíblia? Elas tinham acesso? Como era essa questão? Então, a Bíblia, existia permissão para aqueles que faziam parte do clero, né? As pessoas que faziam parte do sistema religioso da época. Eles tinham a permissão. As Bíblias estavam em bibliotecas, ou aqueles que participavam das adorações a Deus na igreja também ouviam da palavra, mas entretanto o culto era feito em latim e nem todos sabiam latim. Então a mensagem que era pregada no culto a Deus naquela época era uma mensagem que aos ouvidos do membro era estranha por não conhecer a língua que era pregada. Entretanto, como o Muniz disse, a palavra de Deus ela foi perdendo o seu foco, foi perdendo a sua estrutura, o seu poder na vida das pessoas, justamente porque o magistério tomou conta. Eles dependiam de alguém que falasse para eles, Sim. porque as pessoas em si não podiam... Sim, as pessoas não tinham como pesquisar, né? Não existia a possibilidade de pesquisa. Inclusive existe um filme muito interessante, Em Nome da Rosa, um filme antigo que conta a história da reforma religiosa e trata especificamente da questão da escritura sagrada, que a escritura era proibida, que não se podia ler, e houve então uma estrutura toda formatada para que a escritura voltasse às mãos daqueles que eram membros e membros fiéis da igreja. Então, o que tem por trás desse protesto de Martinho Lutero em outras palavras, dizendo assim, você e eu podemos e devemos ler a Escritura, você não depende de alguém que fique traduzindo para você ou interpretando. A Bíblia é acessível a todos. E especificamente esse entusiasmo todo com a chegada da imprensa com Gutenberg, né? Porque antes disso, esquece, ninguém tinha acesso Sim. à Era Bíblia. difícil replicar, né? Não poderíamos nem dizer que era proibido, era inacessível. Era impossível uma pessoa comum ter acesso à Bíblia. Você imagina o que significa essa libertação para que o cristão pudesse ter acesso à Bíblia como nós temos hoje? Foi uma imensa vitória isso, hein? Foi. Com certeza. E a gente vive dizendo, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Anos e anos e anos e anos isso se repete. Mas não necessariamente é o mais lido. Não necessariamente, e com certeza não é. Em muitas instantes ela ainda é... Junta poeira, né? Poeirada. Um enfeite. Material de decoração, de enfeite ali, né? Um belo enfeite, como se ela tivesse um poder que trouxesse proteção para casa, né? Deixa lá a Bíblia aberta num salmo, como se isso fosse guardar a casa, né? Como se isso fosse proteger a família. Mas eu fiquei pensando, aonde vocês veem que esse brado, somente a Escritura, pode ser encontrado no dia de hoje? Que semelhanças vocês veem, que diferenças que vocês podem ver entre a valorização ou a falta de valorização das Escrituras nos dias de Lutero e nos nossos dias? Façam uma comparação entre a importância da palavra de Deus, que deveria ser, e as semelhanças e diferenças daquela época e da nossa. Eu creio que existem muitos motivos para que a palavra de Deus não seja lida em nossos dias, né? Desde a falta de incentivo, como também a ideia de que se passa que a tradição ela é mais importante do que daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Esse eco ainda continua. Continua em nossos dias, não tenha dúvida. E isso é visto de forma notória na igreja, de modo geral. As pessoas valorizam a tradição, como na igreja do período pré-reforma, e deixam de estudar a palavra do Senhor. A atitude de Lutero foi justamente despertar esse desejo, e não só despertar, tornar acessível a palavra de Deus às pessoas. Hoje nós temos a palavra de Deus, está em nossas mãos. Mas a pergunta é, temos nós lido a palavra do Senhor, estudado as Santas Escrituras, ou ela ainda é um instrumento que embeleza a sua casa somente, mas não o seu coração?
questão para se pensar. E a importância do tempo de Lutero, e hoje continua sendo a mesma, né? Porque somente a Escritura. Somente a Escritura tem a revelação de Jesus Cristo. Ele disse, as Escrituras testificam de mim, elas falam de mim. O eixo, o fio de ouro que norteia a revelação central da palavra de Deus é Cristo e a salvação que temos através dele. Imagina quando isso sai de cena. Não tem nem Cristo. Ficou a deriva, né? Daí a importância da Bíblia hoje ser estudada sistematicamente. Hoje tem estudos bíblicos bem elaborados que facilitam a compreensão da Bíblia, né? Mas tem trechos dela que podem se auto-explicam, como os Salmos, os próprios Evangelhos. Mas hoje tem recursos, né? A Igreja Adventista mesmo, ela oferece muitos cursos, né? Bíblicos, de compreensão das Escrituras, desde a experiência da providência da salvação até o lar eterno. Hoje temos esses recursos que nós nem tínhamos na época de Lutero. Nem se imaginava, né? Toda essa oferta didática da compreensão da Bíblia que nós temos hoje. Mas a importância de somente a Bíblia é que somente ela revela para nós a fonte da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Imagina que alguém está assistindo a gente agora e fala assim, mas isso é tão difícil. A gente lê, às vezes não entende, ou a gente lê um dia, lê 2 dias e desanima. Como é que a gente aprende a amar a palavra de Deus? A gente vê o salmista falando assim, que ama a tua lei, ama a lei. Como é que é possível? Se vocês puderem dar uma dica prática, como é que a gente pode fazer isso ser real na nossa vida e na vida das pessoas que estão nos assistindo? A grande verdade é que todos nós dependemos de uma força superior. O homem, em sua essência, ele precisa de alguém que o ajude. Por mais solitário que ele seja nesse mundo, ele sempre vai precisar de alguém que o ajude. E nós encontramos esta força superior nas Santas Escrituras quando ela nos apresenta Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ler a Bíblia não é um poder mágico, mas ela precisa ser feita com oração, ela precisa ser feita com comunhão, ela precisa ser feita com dedicação, escutando cada palavra que ali é lida e entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Da Bíblia nós tiramos lições preciosas. Segundo Timóteo nos diz o seguinte, que ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. A Bíblia é o maior sistema transformador da vida que nenhum outro livro é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Eu estava aqui pensando naquela experiência, vocês lembram? O senhor lembra daquele nobre da Etiópia que veio adorar em Jerusalém? Sim. Ali na igreja surgindo, após o Pentecoste, aqueles... Atos 8, né? Por ali, ele está voltando e o Espírito Santo levou Filipe. E de repente Filipe está acompanhando a carruagem e pergunta para ele, o que você está lendo? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né, que corresponde hoje ao capítulo 53. Ele disse, ele foi moído por nossas transgressões, falando de Jesus Cristo e o seu sacrifício. E o nobre da Etiópia disse o quê? Estou lendo aqui, e leu para ele. Ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? O que ele disse? Como que eu vou entender? Como eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe na hora. E começou a explicar a ele, Bíblia é isso. Como você vai entender se não tem quem explique? Mas não tem hoje bons mestres na Bíblia hoje? Tem muitos, né? Se você tiver interesse, procura uma igreja adventista e diz assim, eu quero participar de uma classe bíblica. Você vai pegar, vão te dar uma Bíblia com um conjunto de estudos, não tem na sua igreja? Sim. Então, e vai você aprender muito. Vai aprender muito. Mas eu queria destacar aqui para uma compreensão, já que a exaltação é a palavra de Deus, acho que seria bom a gente falar um pouco sobre revelação, inspiração e iluminação, não é? Muito bem. Para que as pessoas então tenham a ideia do que esse livro chegou. Revelação não é verdades transmitidas pelo Espírito Santo ao profeta, verdades que o ser humano jamais compreenderia por ele mesmo. Isso é revelação, não é? Sim.
Inspiração, então, é a capacidade do profeta, pelo Espírito Santo, transmitir a revelação. E o que eu queria destacar mesmo é que a iluminação é a capacitação do Espírito Santo para que a gente compreenda a inspiração e a revelação. E significa que o mesmo Espírito que revelou é o que inspira. O mesmo Espírito que revelou, inspirou, é o mesmo que ilumina. Quer dizer, quando você toma a Bíblia, a palavra de Deus em suas mãos, você está sob A atuação do Espírito. sob a atuação do Espírito. É um momento sobrenatural. Então não é um livro comum, é um livro de Deus. Amém. É muito emocionante saber que a palavra de Deus é um livro poderoso, transformador, e que é o mesmo Espírito que revelou, o mesmo Espírito que inspirou, é o Espírito que nos ilumina para que entendamos as Você Santas sabe, Escrituras. tem histórias, milhares de histórias pelos rincões desse país, aqui na nossa terra, no nosso país melhor. De pessoas que não sabiam ler, mas pegaram a Bíblia e para daqui a pouco começaram a ler na Bíblia. É mais do que uma capacitação natural, o Espírito de Deus levando a pessoa a compreender e ler, inclusive aprendendo a ler na Bíblia. Eu já conheci várias pessoas alfabetizadas pela Bíblia. Com certeza. Mas esse destaque é muito importante, né, pastor? A pessoa abrir a palavra de Deus e com oração o Espírito Santo guia. Atua. Eu gostaria só de mencionar, porque você falou assim, você quer entender a Bíblia? Como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Você falou assim, procure uma igreja. E aí eu quero abrir só um parênteses para falar para você que está nos assistindo, como é que você pode, então, encontrar alguém que te explique? Então, eu vou te explicar agora. Você pode acessar o site Encontre uma Igreja, tanto pelo seu CEP como pelo seu endereço. Você pode encontrar uma igreja adventista próxima de você e com certeza lá você vai encontrar alguém que te explique aquilo que você não entende. Mas uma coisa muito importante é que você tenha o hábito seu de desenvolver o seu hábito de ler a Bíblia. Não fique dependendo só de ser nutrido pelo que as pessoas falam nos sermões, porque aí não tem diferença do que da época de Lutero, né? Você tem que buscar, ouve o sermão, chega em casa, abra sua Bíblia, leia e confirme, porque aí você vai desenvolver o seu entendimento, porque você não tem que ter, a sua fé não é desenvolvida, o seu relacionamento com Deus não é desenvolvido apenas de ouvir o que os outros falam, né? Você tem que desenvolver o seu relacionamento, né? E aí eu vou fazer uma pergunta agora pessoal, que eu quero que os dois respondam. Eu quero saber, então, o que é a Bíblia para o professor Muniz e o que é a Bíblia para o pastor Chaguri. O que é a Bíblia para você? A Bíblia, para mim, primeiro, é a única regra de fé. É o único livro que foi capaz de transformar vidas e é capaz de transformar a minha vida. É pela Bíblia que eu apresento a vontade de Deus ao seu povo nessa terra. E ela muda o coração humano. Ela é capaz de pegar um bandido e fazê-lo pregador da palavra. Ela é capaz de pegar uma pessoa que tem trazido muito mal à sua família e transformar aquela pessoa em uma pessoa mansa, uma pessoa boa. Isso a Bíblia é capaz, nenhum outro livro é capaz de realizar isso. Mas existe algo muito importante na Bíblia que faz parte desse contexto que envolve a minha pessoa. É que a Bíblia, ela é minha fonte, a única fonte que eu tenho para direcionar a minha vida e a vida da minha família. Amém. E para o senhor, pastor? Pegar aqui a ajuda do apóstolo Paulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra viva de Deus. É como se ele estivesse falando diretamente para nós, com essa imensa capacidade de nos educar. Sob que aspecto? Essa educação aparece aqui no homem integral. Educa a pessoa espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e socialmente. Então, é a palavra de Deus revelada a nós. Existem um monte de outras literaturas
que são feitas com base na palavra de Deus. E no começo lá, quando começou a falar sobre o programa, sobre esse assunto, a gente falou que as pessoas acreditavam que fora da Bíblia podia haver a revelação de Deus ao homem. Hoje a gente também tem um monte de literaturas que falam sobre a Bíblia, que falam sobre Deus. Como é que a gente vai encontrar nesse mundo de livros que são escritos, claro, mantendo a prioridade da Bíblia como realmente é a única regra de fé e prática, mas como é que a gente encontra outras literaturas para saber se elas estão em harmonia com a palavra de Deus? Como é que a gente sabe se é uma literatura, porque muita coisa pode ser escrita, como é que a gente sabe se alguma coisa desses outros livros que a gente lê, se eles são apropriados ou não para a minha leitura? Qualquer livro desses que difere do que está escrito, do que ensina a palavra de Deus, não são livros coerentes com as Santas Escrituras. Todo livro que surge falando da palavra de Deus, ele tem que se confirmar na palavra do Senhor, na Bíblia. Porque o livro ele não é inspirado, a Bíblia é inspirada. Então a pessoa quando escreve, ela busca da inspiração bíblica a sua fonte de conhecimento a passar para o outro. Mas até onde eu posso acreditar que este livro que foi escrito, ele realmente está de acordo com a palavra de Deus. Para isso tem que estudar a Bíblia. Você tirou as palavras da minha boca. Tem que estudar Só a palavra. vai conseguir saber Então quem tem que fazer conhecer. um estudo bíblico, tem que buscar uma igreja, conhecer as Santas Escrituras, aí você saberá se é ou não. Agora eu quero que vocês mencionem o que a Bíblia diz sobre si mesma. O que a gente pode encontrar de textos bíblicos que falem sobre a origem, inspiração e etc. Eu estava até aberto aqui, nessa segunda carta do apóstolo São Pedro, no primeiro capítulo, versos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Então a Bíblia está dizendo que ela não é produto da mente humana só, isolada de Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, o que ela fala dela mesma, ela diz que ela é de origem divina. Homens santos falaram da parte de Deus num período, 1500 anos, não é? Sim. Desde Moisés até João, que escreveu o Apocalipse, que na verdade parece que o último que escreveu foi o Evangelho, mas como ele é o autor do Apocalipse, e Apocalipse está no fim da Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, entre Moisés e João, 1500 anos. E aí nós temos reis, boiadeiros, lavradores, pescadores, enfim, pessoas das mais variadas atividades profissionais e níveis culturais. Mas não é uma transcrição, eles escreveram com as próprias palavras. O Senhor Deus inspira o homem, né? Mas ele não é a caneta do homem. O homem transmite na sua cultura. Por exemplo, o Espírito Santo não torna a pessoa culta. Por exemplo, se você pegar o grego de um João e de um Paulo, bem diferente. Bem diferente. O Paulo era cultíssimo, mas a palavra de Deus flui igualmente dos dois. Isso que é maravilhoso. E as mensagens dos dois se encontram. Centralizadas em Cristo Jesus. Quer dizer, não existe contradição. do Gênesis ao Apocalipse, num período de 1500 anos, eles não se contradizerem e esse livro não ficar obsoleto. É algo fantástico. Pelo contrário, né? Cada dia que você lê, você fala, E a pergunta é, por que ele não fica obsoleto? Porque ele trata do ser humano e a sua necessidade, que sempre será a mesma, necessidade de conhecer o seu Redentor. E você, qual texto você separou? Eu separo aqui Romanos capítulo 10, o verso 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, né? O que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo, que a fé ela se torna operante na nossa vida pela palavra, pelo estudo das Santas Escrituras. Ela se torna viva em nosso ser. E essa é uma verdade que nós precisamos
atentar essa verdade de estudar a Bíblia, de ouvir a mensagem, mas uma mensagem que fala desta palavra das Santas Escrituras. É muito lindo, né? Isso. Muito lindo mesmo. Um recadinho de uma frase de cada um para os nossos telespectadores sobre como vocês veem a Bíblia. Um recadinho de uma frase, porque o nosso tempo está acabando. Meu amigo e minha amiga, eu faço votos em Deus que você estude a palavra. Ela é luz para os seus caminhos e ela vai lhe ajudar, ela vai lhe guiar a Jesus Cristo. Tem uma Bíblia, uma Bíblia especial. Se você for à Igreja Adventista, você vai ganhar uma para você estudá-la. Mas isso é algo para você ter contato. Você pode ter uma especial. Tem tantas Bíblias especiais hoje, que eu digo, de uma boa encadernação. Adquira uma. Estude-a com oração. Procure um professor que o instrua e deixe a palavra de Deus guiar, balizar sua vida moral, social, emocional e espiritual. Com certeza. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. Obrigado. Amigos queridos, eu vou encerrar contando uma breve história de alguma coisa que aconteceu na minha vida, porque eles falaram que era a Bíblia para eles e agora eu vou falar um minutinho do que é a Bíblia para mim. Meus filhos recentemente fizeram 2 anos e meu esposo e eu, vocês não conhecem meu esposo, mas ele é o produtor desse programa, ele gravou um vídeo dele falando e eu também falando para as pessoas que assistiram lá no aniversarinho deles, mas eu gravei as palavras que eu falei, pensando que um dia eles iriam crescer. E eu disse para eles, naquele vídeo, aquilo que eu queria que eles soubessem, sobre o meu amor, sobre a minha vida, sobre por que eles estão ali. Eu vejo a Bíblia mais ou menos dessa forma. Eu fiz aquele vídeo com tanto carinho para os meus filhos e eu imagino que com muito, muito mais amor, Deus inspirou pessoas para escrever uma mensagem para mim e para você também. Então experimente ler a Bíblia, agora que acabar o programa, que você tome uns minutinhos para ler algum pedacinho da Bíblia, lembrando que é o seu Pai, que te ama como nenhum ser humano vai te amar em toda a sua vida. Ele escreveu pensando em você, para que você soubesse tudo que é importante sobre a sua vida, sobre a sua salvação, sobre o amor dele por você e sobre a vontade que ele tem de estar junto com você. Fique com Deus e até o próximo programa.